Ao longo de 6 décadas de atuação, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte tem certamente muita história para contar, para lembrar e para se orgulhar. Atuação firme com ações de controle externo preventivo concomitante, tecnologia da informação, auditorias operacionais e planos de fiscalização baseado em riscos e relevância. O TCRN está sintonizado com a modernidade, buscando atender aos anseios da sociedade potiguar e brasileira. Para fazer um panorama dessa história e desse trabalho, nós convidamos o presidente da Corte de Contas, o conselheiro Gilberto Jales. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, presidente. É um prazer tê-lo conosco. Que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder falar sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte nessa data em que ele completa os seus 60 anos. 60 anos de história. Se a gente pudesse fazer aí uma linha do tempo, um pouco dessa retrospectiva, ou seja, o que a gente pode extrair dessa história do tribunal? Muita coisa para contar, né? O tribunal tem muita história para contar. Desde 1957, quando ele foi criado, em novembro de 57, ele já começa dentro de um clima que existia à época no Estado, um clima político acirrado. O governador Dinarque Mariz cria o Tribunal de Contas do Estado e a instalação dele só acontece depois de uma acirrada disputa jurídica em que ele se instala no início já da década de 60. E dessa história toda, o que nós temos, o que orgulha o tribunal é que há uma evolução constante, permanente do tribunal na sua atuação. Desde a sua primeira composição inicial com 7 ministros, à época chamavam-se os ministros, sob a presidência do ministro Mota Neto, foi o primeiro presidente do tribunal. Ele teve um pequeno período em que a sua composição cresceu a 9 ministros, depois, já com a Constituição de 88, na sua composição atual, e o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ele veio se adequando a normativo constitucional na sua composição. 7 conselheiros, sendo um oriundo da carreira técnica dos auditores, ou conselheiros substitutos, como queira, e outro oriundo do Ministério Público de Contas. Então, o Tribunal de Contas do Estado tem a sua composição já firmada e com 7 conselheiros, 3 auditores de carreira concursados, inclusive 2 desses de um concurso feito ainda em 2015, com a posse em 2016, e hoje 6 membros, 6 procuradores no Ministério Público de Contas, que também ingressaram via concurso público no tribunal. Então, nós temos uma história de evolução. Fisicamente, o tribunal migrou de algumas sedes, desde a Campos Salas, foi para o local onde ele é hoje, num antigo prédio, depois foi para onde funcionou a antiga CDM, ali próximo a Mall Gouveia, e até que, enfim, voltou para a Avenida Presidente Vargas, na sua sede, então sede construída nova, onde ele funciona até hoje. O que nós temos, uma história, foram vários conselheiros que passaram por lá, vários presidentes, e eu costumo dizer, Andréa, que fazendo uma analogia numa construção, que cada conselheiro, cada presidente, mas também cada servidor daquele tribunal ajudou a colocar um tijolinho, ajudou a pôr argamassa e a construir a instituição que nós temos hoje e que também serve ao Estado do Rio Grande do Norte. É realmente uma história de evolução, como o senhor bem colocou, né? Porque hoje, por exemplo, se nós temos ainda um corpo técnico muito enxuto, por exemplo, mas esse corpo técnico era muito menor no início, ou seja, há 50 anos atrás, há 40 anos, enfim, era ainda menor e, assim, e menos estruturado, digamos assim, né? Ou seja, menos aparelhado tecnicamente também, ou seja, houve toda essa evolução também, né, do Tribunal de Contas em relação também a equipamentos, a estruturação física, a tecnologia. Então, assim,
todo esse trabalho que nós temos hoje, porque hoje nós podemos dizer que há um controle externo efetivo, digamos assim, com um corpo técnico muito bem preparado. Hoje nós podemos dizer que o controle externo do Tribunal de Contas é efetivo, não é isso? Exatamente. Isso é um dos marcos dessa evolução, né? Os concursos que o tribunal promoveu, posteriores à Constituição de 88, mais notadamente a partir do ano 2000, dotando o tribunal de um corpo técnico qualificado. Já tinha um corpo técnico qualificado, mas havia uma condição ainda fragilizada no passado. Muitos servidores eram cedidos de outros Sim. órgãos, num vínculo fragilizado. Hoje ainda o tribunal tem poucos servidores cedidos, realmente, mas a grande maioria são servidores efetivados no tribunal, sejam aqueles anteriores à Constituição de 88, que foram efetivados pela própria DCT, na Constituição, ou os novos servidores que vêm ingressando no tribunal pela via do concurso público. Então, isso dá segurança ao corpo técnico, principalmente na sua atuação, que nós chamamos de atuação no controle externo, na atividade fim do tribunal. Também houve uma evolução muito grande nos marcadores de tempo do tribunal com a nova lei orgânica 486, que ela traz uma série de prerrogativas, ela fortalece uma série de prerrogativas do tribunal, inclusive possibilitando que o nosso técnico tenha total autonomia para proferir seus relatórios, suas informações, chamando das informações técnicas de auditoria, que dão ao tribunal a autonomia de fiscalizar todos os seus jurisdicionados sem nenhum temor, né? A sociedade precisa de uma instituição de controle externo que tenha esse viés da independência, né, da autonomia para a fiscalização. Isso o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte alcançou ao longo dessa história dos seus 60 anos, e isso também faz com que a própria sociedade se sinta segura do ponto de vista do controle externo, mas também a própria sociedade cobre mais. Então, isso, nós temos que criar um círculo virtuoso em que a sociedade cobra mais da instituição, a instituição dá mais respostas e melhores respostas, e a sociedade vai acreditando mais nessa instituição. Nós temos vários exemplos de atuação do tribunal por provocação externa, por representação, e muitos exemplos da atuação do tribunal, que ele age de ofício ou mediante o plano de fiscalização, que atua no controle externo da administração dos recursos do Rio Grande do Norte. Então, há muito que se orgulhar dos que fizeram essa história dos 60 anos do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, mas há um grande desafio dos que hoje compõem o tribunal, desde o seu presidente até todos os seus servidores, de construir uma história maior, melhor nos próximos 60 anos. Falando dos avanços ainda, né, desse tempo, né, presidente? O senhor colocou aí a nova lei orgânica, que foi importante, essa reformulação. O plano de fiscalização entraria nesse quesito aí? Que outras mudanças, assim, e avanços o senhor gostaria de pontuar, por exemplo, como significativos nesse período aí de transformação da Corte de Contas? Olha, um avanço significativo foi, como eu disse, a nova lei orgânica dando mais efetividade ao poder de cautela do tribunal. Então, a atuação cautelar do tribunal vem reforçar a atuação concomitante. Durante muito tempo, o Tribunal de Contas do Estado e os demais tribunais de contas, inclusive o TCU, atuava muito na formalidade do gasto, né? Em cima da formalidade do gasto, a maioria das vezes, depois que a prestação de conta ingressava na casa para análise. Quando se deparava sobre possíveis danos a erário, ou danos a erário eram
identificado, eles já haviam acontecido. Com o poder de cautela trazido, reforçado pela nova lei orgânica, o tribunal pôde atuar de pronto, concomitantemente, muitas vezes emitindo decisões cautelares, suspendendo, por exemplo, contratos, licitações, gastos, estancando gastos, no momento que eles estão acontecendo. Esse é um marco temporal, muito importante, que veio fortalecer esse trabalho. E o próprio plano de fiscalização, que hoje se dá baseado nas dimensões, né, do gasto, dos valores, da importância daquele gasto, da iminência do perigo daquele gasto ou daquela atividade, e também buscando a eficiência e a efetividade do gasto público. Isso, o novo modelo de fiscalização, de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, primeiro, ele atende às regras básicas de auditoria do mundo todo, né, da Intosai, do OLACEFS, trazidas e adaptadas à realidade brasileira, né? Então, partindo da premissa de que você tem, no nosso caso, mais de 700 jurisdicionados, é impossível o tribunal estar ao mesmo tempo em todo lugar, mas ele pode buscar, através de ferramentas de tecnologia, fazer com que os gestores sejam obrigados a dar ao Tribunal de Contas o envio dos seus dados, o envio das suas ações mensalmente, e o tribunal pode fazer essa fiscalização mesmo à distância, sim, podendo, como eu disse, a partir daí, no nosso setor de inteligência, por exemplo, extrair desses dados aquilo que tem risco elevado, relevância elevada, para ir construir o plano de fiscalização, e a fiscalização se dá em loco. Então, a fiscalização do Tribunal de Contas hoje é permanente, a todo instante, todo dia o tribunal está fiscalizando todos os jurisdicionados, seja da forma direta, indo muitas vezes fazer auditoria em campo, ou mesmo da forma, diria, indireta, onde esses dados vão chegando ao tribunal e vão sendo analisados. Para isso, o tribunal vem fazendo um grande esforço de investimento, tanto na área de capacitação dos seus técnicos, como na implantação de novos sistemas de informática, novos sistemas de inteligência, tanto do ponto de vista material, técnico, operacional, mas também do ponto de vista do desenvolvimento de ferramentas de TI que possibilitam essa fiscalização. Essa atuação concomitante, né, do Tribunal de Contas, ou seja, quando o Tribunal de Contas, por exemplo, faz uma medida cautelar, por exemplo, evitando um desperdício de recursos públicos. Só para quem está em casa, por exemplo, entender, vamos dar alguns exemplos de situações que aconteceram, por exemplo, recentemente, que o senhor pode citar algumas, que o tribunal atuou, por exemplo, evitando um desperdício maior, né, de recurso público. Podemos dar vários exemplos, né, mas na área assim, de grande monta, né? O tribunal, por exemplo, atuou firmemente na questão da obra da Avenida Engenheiro Roberto Freire, que girava um projeto da ordem de 230 milhões, o tribunal já havia uma licitação realizada, mas o tribunal atuou suspendendo aquele contrato, para que suspendesse, para rever o próprio projeto. E a revisão desse projeto por parte do próprio Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, a quem passou a competir aquela obra, trouxe, né, na visão do próprio Departamento de Estradas e Rodagem, uma economia, revisando o projeto, atendendo aos seus objetivos, mas reduzindo em quase 150 milhões, aproximadamente 140 milhões, o valor da obra. Por exemplo, o tribunal também emitiu cautelares com relação a alguns contratos de limpeza pública de alguns municípios. No caso de Natal, no contrato da licitação pela Urbana,
o tribunal suspendeu o edital foi revisto e na revisão do edital ele foi republicado com uma diferença a favor do erário público da ordem de 30 milhões de reais. Então, atuações que foram feitas antecipadamente, como a gente diz, atuação concomitante e preventiva. E poderíamos citar outros, como o caso, por exemplo, de um contrato de TI da própria Secretaria de Administração do Estado, da ordem de 53 milhões, o tribunal botou o olho em cima daquele contrato, mandou suspender a licitação e ela não foi mais realizada, certamente tem indício, o próprio Estado decidiu por não mais realizar aquela licitação. Você imagine se houvesse a licitação, se houvesse o contrato e só depois fosse analisar e aí já tinham ido vários milhões de reais pelo ralo. Situações de concurso também são muito comuns, né, presidente? Antigamente, por exemplo, havia um concurso, aí havia algum erro, por exemplo, no edital e só depois que o concurso às vezes era realizado, as pessoas já eram até nomeadas, né? Que era observado que havia um erro, enfim. Isso hoje, às vezes, é até evitado no momento adequado, né? Exatamente. À primeira vista, parece até uma atuação meio que antipática do tribunal, né? Mas você, veja, você que está assistindo, né? Você estuda, faz o seu esforço, presta o concurso público, logra êxito, é nomeado. Depois de nomeado, aí o tribunal faz a fiscalização e verifica que várias etapas daquele concurso têm problemas de ordem legal, o concurso vai ser, por exemplo, cancelado, ou a sua nomeação não vai ser registrada, você perdeu tempo, perdeu a sua boa-fé, perdeu o seu esforço. Hoje o tribunal tem procurado atuar nesses concursos públicos no momento em que os editais são publicados, verificando se de fato, seja o governo do Estado, sejam as prefeituras, fazem análise de impacto financeiro sobre aquele concurso, se realmente ele atende todos os procedimentos legais, de forma que garanta que a pessoa que vai se submeter ao concurso, uma vez logrando êxito, vai ser nomeado e vai exercer e vai ter o seu registro definitivo como servidor público, atendendo a todas as prerrogativas do servidor público com a garantia e a segurança necessária. Então, o tribunal tem atuado em vários concursos públicos, suspendendo antes da fase de homologação e muitas vezes dando à própria administração pública a possibilidade de corrigir, né, possíveis erros ou inconformidades ao ponto de dar segurança a quem faz o concurso e dar segurança à própria sociedade que precisa, sim, do serviço daquele servidor com segurança, com garantia. Então, tem atuado bastante nessa área do tribunal, dos concursos, tem atuado na área das obras. Mas é importante também, André, registrar duas atuações que o tribunal tem tido ultimamente e com grande importância. Uma é a área das auditorias operacionais, né? E também a aplicação do índice de efetividade da gestão municipal, que tenta apurar não só a quantidade do gasto público, a quantidade do investimento público, mas a qualidade, se efetivamente aquele município, por exemplo, que está aplicando 25% na educação, o outro está aplicando 30% na educação, ambos estão atendendo ao normativo constitucional, mas às vezes a resposta da educação lá naquele município que aplica 25% tem muito mais qualidade do que no outro que aplica os 30%. E a aplicação do índice de efetividade da gestão municipal tem oportunizado em várias dimensões, de planejamento, de saúde, de educação, de segurança, de TI, de ordenamento urbano, a apurar se a gestão pública efetivamente está dando ao cidadão uma qualidade de serviço compatível com o orçamento aplicado. E é interessante que esse trabalho tem demonstrado que o quantitativo orçamentário, a quantidade de recursos aplicados, nem sempre reflete na melhor qualidade
do serviço público. Muitas vezes um município pequeno, que tem fundo de participação 0,6, que tem um orçamento pequeno, consegue ser mais efetivo na aplicação dos recursos, muitas vezes do que municípios maiores, com orçamentos muito maiores e que não conseguem efetivamente dar qualidade nos serviços oferecidos. O IEGM é anual, presidente? Ou seja, o tribunal vai emitir esse relatório anual para os municípios? Esse relatório do IEGM é anual, ele foi feito uma primeira versão em 2015, mas para teste da ferramenta. Em 2016 ele foi aplicado e publicado. Em 2017 ele foi aplicado com um diferencial que, por amostragem, além da aplicação do questionário, ele foi pontualmente referendado pela equipe do tribunal, que foi aí a cerca de 40, 50 municípios, e deve ser ainda, até o final de 2017, divulgado para todo o Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, enfim, porque também outros tribunais de outros estados estão fazendo, para que a gente possa comparar efetivamente os orçamentos, a execução orçamentária e a qualidade dos serviços oferecidos à população. E é interessante que esse instrumento, muitos gestores têm ido buscar no IEGM a própria diagnóstico para o planejamento do seu município. É ferramenta fantástica. A ferramenta traz dados que, às vezes, o próprio gestor, que está mergulhado no dia a dia, no varejo da administração, não consegue enxergar de cima como é que está a sua administração, como é que está o serviço público de uma forma geral do seu município. Então ele vai lá no IEGM e busca, ele vai dizer, olha, eu estou bem de educação e não estou tão bem aqui, por exemplo, na questão da saúde. Então eu vou agora planejar e vou verificar onde eu posso melhorar a questão da saúde, etc. Isso dentro de um contexto de melhoria de governança pública, né? É evidente que sempre há necessidade de recursos, mas o IEGM tem mostrado que nem sempre o maior volume de recurso reflete no melhor serviço prestado. No índice de efetividade, o senhor falou sobre a importância aí do planejamento estratégico. Em planejamento estratégico, por exemplo, nós somos referência, ou seja, a gente usa o planejamento estratégico, né, para trilhar as nossas ações no Tribunal de Contas. Agora, se a gente fosse falar, por exemplo, dos próximos 60 anos, as ações do futuro, poderíamos falar sobre a importância da sustentabilidade, que existe um programa de sustentabilidade. Esse programa é uma sementinha, presidente? Primeiro, o planejamento estratégico. Então, só fazendo um link lá com o IEGM, em todos os municípios, indistintamente, tem se mostrado o ponto mais frágil da administração pública no Brasil, planejamento. Muitas vezes se planeja só pela formalidade do planejamento. Se planeja, faz um plano estratégico e põe na gaveta. Então, no caso do tribunal, nosso planejamento estratégico, ele é um ponto forte, tanto é que tem servido de baliza para outros tribunais e outras instituições. Esse é um ponto. Ele não pode ser perdido de foco hora nenhuma. Você tem que estar administrando e olhando para o planejamento estratégico. Eu sempre digo que quem não sabe aonde quer chegar, todo caminho lhe serve. Verdade. Então, se eu não sei para onde vou, agora, se eu tenho um planejamento estratégico, eu sei onde eu quero chegar, no final da minha gestão, no final de 4 anos, de 6 anos, de 10 anos, eu sei qual o caminho que o tribunal quer trilhar, mesmo que eu faça correções de rumo, nós vamos chegar, se não chegarmos exatamente naquele ponto, mas certamente chegaremos muito próximo. Com relação a isso, a sustentabilidade é um ponto muito forte. Se falou muito de sustentabilidade no Brasil, principalmente depois das grandes conferências mundiais, né, na Rio 92, depois da Rio +20, etc., mas se falou muito do ponto de vista ecológico, muito do ponto de vista ambiental puro, da ciência pura. Esqueceu-se outras dimensões da sustentabilidade. A administração pública, ela precisa ser sustentável. E a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, ela tem um viés muito forte de sustentabilidade. Ela vem dizer assim, olha, você tem que caber dentro da sua possibilidade, você tem que ser sustentável, você tem que ter uma administração que consiga ter começo, meio e fim. Então, a criação de políticas públicas no Brasil muitas vezes se dá no calor da emoção,
da cabeça unicamente do gestor, e lá na frente essa política pública às vezes se mostra insustentável e muda a gestão, é preciso muda a política pública, muda o foco, e isso deixa a população frustrada, porque a política pública não tem continuidade, não tem qualidade. No caso do TCE, já está se plantando a semente da sustentabilidade, tanto do ponto de vista interno, que aí ela diz respeito muito mais a uma mudança de comportamento do servidor, do membro, também do jurisdicionado, do usuário do tribunal, e vai desde a questão da simples coleta seletiva de resíduo e a destinação, coleta disso, e isso é lei para os municípios, principalmente, que a política de saneamento diz respeito aos municípios, vai desde essa atitude simples até a questões maiores, como o bom uso do recurso público, como você destinar recurso àquela atividade que vai lhe dar retorno e que vai trazer para a sua instituição, no caso o tribunal, uma resposta para a sociedade. Vou tentar exemplificar isso. No momento em que se faz um investimento, por exemplo, na área de tecnologia da informação no tribunal, e você amplia a capacidade de TI do tribunal, você está fazendo um investimento que ele certamente vai se pagar num curto prazo, porque quanto mais ferramenta você utiliza da tecnologia de informação, um exemplo disso é o processo eletrônico, menos gasto você tem com a necessidade do técnico de a campo, com papel, com operações que muitas vezes são infrutíferas, porque a ferramenta de TI ela consegue dar uma resposta muito mais rápida e muito mais efetiva. Foi comprovado na prática, comprovado na prática. A implantação do processo eletrônico no Tribunal de Contas, e hoje no Tribunal, tanto o processo interno como externo, todo ele tramita eletronicamente, diminuiu hoje, se você olhar, de 10 anos, ou mesmo de 6 anos para cá, diminuiu em quase 70% o consumo, por exemplo, de papel dentro do próprio tribunal. Presidente, agora de forma bem rápida, que nosso tempo está acabando, Sim. Se o senhor fosse trilhar e dizer para a gente os desafios para os próximos 60 anos, seriam quais? Olha, o grande desafio é a gente ter um tribunal que a gente possa ampliar a sua capacidade técnica. Nós precisamos, no mínimo, o dobro dos técnicos que nós temos hoje. Para isso, nós precisamos ampliar os nossos limites de despesa com o pessoal e o nosso orçamento, porque está mais que comprovado, quanto mais a sociedade investe no controle externo, mais ela tem retorno, né? Então, o grande desafio do tribunal é investir na sua capacidade humana, tanto do ponto de vista de aumentar o seu quantitativo, mas de aumentar a sua capacitação, capacitar o jurisdicionado, para que, quanto mais capacitado, mais ele possa efetivamente ter uma administração boa, investir na área de tecnologia da informação cada vez mais e ter uma atuação que seja célere, rápida, concomitante e efetiva, para que a sociedade possa ter a garantia de que o seu recurso está sendo bem gerido. Muito obrigada, presidente do TCE, Gilberto Jales, pela sua entrevista. E parabéns ao Tribunal pelos 60 anos de existência. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua participação e até a próxima.